Oi, encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no canal Baralho Cigano e Magia. Então que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like e aciona o sininho para você receber sempre as notificações aqui e ficar por dentro de tudo que acontece no Baralho Cigano e Magia. Amores da minha vida, eu comecei uma sequência de vídeos falando sobre a lei da atração. Na verdade, esse é o segundo vídeo, acho que de uns 7 ou 9, ainda não sei bem, porque eu ainda tô gravando eles, né? E o que é a lei da atração? Eu quero explicar isso de uma maneira um pouco mais simples, né? Porque parece uma coisa, às vezes, até meio fantasiosa e realmente eu acho que a galera às vezes dá uma viajada na maionese. Só que para entender sobre a lei da atração, a gente precisa entender antes sobre as leis herméticas. Por isso que eu quero fazer vídeos falando sobre as leis herméticas, tá? E a primeira lei que a gente vai falar é justamente a lei do mentalismo. O que é o mentalismo? E aí eu acho que com essa explicação vai ficar mais fácil de entender também a questão da lei da atração. Enfim, não só essa, né? Um livro que eu uso muito, assim, que pra mim é um livro de cabeceira. E parece que, assim, dependendo da época da vida em que eu estou, quando eu leio esse livro, eu tenho uma percepção diferente. Não é um livro de romance, tá? Ó, é o Kybalion, tá? Não é um livro de romance, não é um livro de história, né, de contos, porque eu gosto muito de livros de histórias, de contos tipo Harry Potter e tal, mas eu também gosto muito de livros de estudos, enfim. E o Kybalion, na verdade, esse daqui é um livro muito famoso, tá? Eu diria que ele traz a base, inclusive, para magia, né, para as questões relacionadas à magia de um modo geral. E, enfim, tá? É um livro que super vale a pena se você gosta do assunto, se você gosta de magia, se você gosta desse mundo oculto, né? Se você gosta de ocultismo de um modo geral, esse daqui é um dos livros de cabeceira que você precisa ter. E aí, ó, eu tinha deixado separado aqui. A lei do mentalismo, ele é a primeira lei hermética. E aqui tá escrito assim, ó. O princípio do mentalismo, o todo é mente. O universo é mental. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, vamos entender o todo, quando eu me refiro ao todo, às vezes a gente está falando da fonte criadora, ou de Deus, ou do Criador, ou do universo. O todo seria isso, tá? O todo é Deus, o todo é o universo, o todo é a fonte criadora, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco melhor o que é isso. Tita, como assim o universo é mente? Essa lei, basicamente, ela tá dizendo que tudo acontece primeiro no mental. Então, antes de qualquer coisa existir no físico, ela existe primeiro no plano mental. Um jeito simples da gente entender isso. Imagina assim, a cadeira onde você tá sentado, né? Não importa como seja a cadeira, se você tá sentado, enfim. O livro, esse livro aqui, todos os objetos que estão à sua volta. Antes deles existirem no plano físico, ele passou primeiro pela mente de alguém. Alguém teve que imaginar isso. Depois de criar isso no mental, na sua tela mental, a pessoa foi atrás dos objetos que precisava para poder realmente criar aquilo no físico. Entende? Quando a primeira lei do mentalismo fala, né, que tudo é mental, que o todo é mental, a gente precisa entender isso, tá? Que primeiro, antes de qualquer coisa existir no plano físico, essa coisa existe primeiro no plano mental. Platão falava das ideias, né? O plano das ideias, que seria o plano onde habitam as ideias, né? E é exatamente isso, gente. Para pensar. A cadeira onde você tá sentado, né? Voltando no exemplo da cadeira. A cadeira onde você tá sentado. Primeiro, uma pessoa teve que imaginar como seria essa cadeira. Qual seria o designer dessa cadeira? Se eu falar pra você,
pensa em uma cadeira. Não precisa nem necessariamente ser a cadeira que você tá sentado. Então, se eu falar assim, pensa em uma mesa, pense em um carro. A Mariazinha vai pensar em um tipo de carro, o Joãozinho já vai pensar em outro tipo de carro. A Mariazinha vai pensar em um tipo de mesa. De repente, a Mariazinha pode pensar em uma mesa redonda. Já o Joãozinho, ele vai pensar em uma mesa quadrada. Já a Joaninha vai pensar em uma mesa de centro. Já, sei lá, a Maria Joaquina, que tem 7 anos de idade, ela vai pensar na mesa igual a mesa da escola onde ela estuda. Entende? Todos vão pensar em uma mesa de alguma forma, mas dentro da sua tela mental, cada um vai pensar em uma mesa diferente. A diferença é, algumas pessoas pegam essa imaginação e trazem ela para o concreto. Então tá bom, o Joãozinho ele pensou em uma mesa de jantar quadrada, então de repente ele vai no marceneiro e ele vai atrás de todas as ferramentas que ele precisa para trazer para o mundo real aquela mesa que ele só pensou com a sua cabeça. Né? A Joana pensou em uma mesa redonda, então ela vai lá no marceneiro e ela vai explicar o que é que ela quer, mas primeiro ela pensou na mesa redonda, ou seja, aquilo foi criado dentro da mente dela, e depois ela procurou recursos para trazer aquilo para o plano físico. E isso funciona para absolutamente tudo. Então, quando essa lei ela diz que o todo é mental, que o mundo é mental, é exatamente isso. Quando você fala assim, eu tenho sonho de fazer faculdade de medicina. Ok, você tem o sonho, ou seja, primeiro isso surgiu na sua mente como uma ideia. Você teve uma ideia, uma inspiração de trabalhar na área da medicina. Então, você foi inspirado por essa ideia e a partir do momento que você foi inspirado por essa ideia, ou seja, isso está na sua cabeça, você vai atrás do passo a passo necessário para você tornar esse sonho realidade. Então, de repente, sei lá, se você ainda está na escola, você vai fazer o Enem, você vai prestar vestibular, você vai ver quais são os meios que você vai utilizar para tornar aquele seu sonho que antes estava só no seu mental concreto, real. Ok? Até aí acho que deu para entender, certo? Quando a gente passa isso de uma forma mais ampla, o que a gente precisa entender? Tudo aquilo que está na nossa mente tem potencialidade para se tornar real e vir para o plano físico. Isso tanto pensamentos positivos quanto pensamentos negativos. Porque se primeiro tudo existe no mundo das ideias para depois passar para o concreto de alguma forma, então você vai acabar também atraindo situações que vão te facilitar a realização daquela situação. Só que o universo, ele não entende necessariamente o que é positivo ou o que é negativo. As coisas só acontecem. Elas acontecem. O que você precisa é ter o estopim inicial, que é criar a situação na sua cabeça. Lógico, existem outros fatores que vão fazer com que aquilo se torne realidade ou não. A gente vai falar sobre isso dentro dos próximos vídeos, mas primeiro eu quero que vocês entendam o que é a lei do mentalismo e por que é uma lei. E é algo que atinge todo mundo. Gente, todo mundo. Mesmo os animais. Os animais têm muita facilidade para isso, inclusive os animais eles têm o canal de comunicação deles muito mais abertos, né, aliás, a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque realmente os animais têm o canal de comunicação com a fonte criadora muito mais aberto do que nós, seres humanos, porque nós temos ainda muitas crenças limitantes que entopem, digamos assim, né, esse canal de comunicação. E os animais não. Os animais, porque assim, em teoria não, é prática, eu sei que é uma prática, não é tão simples de entender, mas acho que enfim, primeiro a gente pensa, o nosso pensamento, ele é o que vai criar toda a situação. Existe, eu sigo um canal, é que não tem só um canal que fala sobre eles, depois pesquisem na internet sobre os Abraham Hicks, tá? Quem canaliza os Abraham é a Esther Hicks. Ela é norte-americana, se eu não me engano.
Na verdade, gente, eles só usam um outro nome pra, tipo, eu acho, mas é minha opinião, tá? Que praticamente o que ela tem é uma incorporação no palco, aonde os Abraham falam através dela, tá? Os Abraham, o que eles são? Eles são como se fosse uma consciência coletiva. Como assim uma consciência coletiva? Imagina como se fosse um grupo de pessoas, mas que todas elas dividem a mesma consciência. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas enfim, seria mais ou menos isso. É como se, sei lá, tivesse uma sala com 10 pessoas e todas essas pessoas, elas conseguem ouvir o pensamento umas das outras, elas dividem os mesmos pensamentos, entende? Tipo, o que uma pensa é o que a outra pensa, como se todas essas pessoas estivessem interligadas. Não existe segredo entre elas, não existe mistério entre elas, é como se fosse uma consciência unificada, tá? Tô dando um exemplo como se fossem 10 pessoas em uma sala, mas entendam que quando a gente fala dos Abraham, os Abraham, eles são tipo uma consciência, é como se fosse toda a consciência da humanidade se tivesse pensando em conjunto, tá? Só para vocês entenderem. E quem canaliza essa consciência é uma moça que chama Esther Hicks, por isso que chamam eles de os Abraham Hicks, porque pegaram o sobrenome da Esther, né? E eles falam muito sobre a lei as 7 leis herméticas, mas não só, eles falam muito a respeito da lei da atração. Eu acho muito interessante, então se vocês procurarem aqui na internet, vocês vão achar alguns canais que traduzem, né, porque como eles são norte-americanos, pelo menos eu não falo inglês, meus amores. Então eu vejo sempre as traduções, pessoas que fazem traduções dos Abraham. E aí, eles falam muito sobre isso, de que, na verdade, nós somos criadores da nossa própria realidade e os animais também. Só que os animais, eles não têm tantas crenças limitantes como a gente. Nós temos, sim, a capacidade de cocriar qualquer coisa que vem na nossa mente. E aí, usando esse exemplo da cadeira que eu dei no começo, é assim, qualquer pessoa tem a capacidade, de repente, de montar uma cadeira, tá? Eu sei, tem gente que de repente vai escrever aqui, ai não, mas tem gente que tem deficiência, tem gente que não sei o que. Tá, não, eu só quero utilizar isso como uma forma de explicação, tá? Então, assim, Tita, se eu quiser, eu posso ir e comprar, sei lá, as madeiras, pedir para cortar do tamanho certo. Eu posso imaginar uma cadeira e procurar reproduzir ela, né? Aqui no plano físico. Nós temos, hoje em dia, até de uma maneira muito mais fácil do que, sei lá, há 100, 200 anos atrás, 300 anos atrás, que de repente eu ia ter que ir pra floresta, cortar uma árvore, enfim. Hoje nós temos outras facilidades ainda que poderiam nos auxiliar a criar essa madeira, a criar essa cadeira. Isso significa que eu, Tita, vou fazer isso? Não, gente, eu não tenho a menor vocação para ser, sei lá, carpinteira, nem nada do tipo. Eu não vou fazer isso, mas eu poderia fazer isso. Entendam que o fato de todos nós termos a capacidade de criarmos determinadas situações não significa que nós vamos criar isso na realidade. Tem algumas coisas que ficam só no plano astral, que ficam só no plano mental e que não necessariamente passam para o físico. Entende? Ai, gente, será que tá ficando confuso? Eu espero que não. Qualquer coisa, vocês deixem os comentários de vocês, deixem as dúvidas de vocês aqui no vídeo, tá? Mas assim, eu tenho a capacidade de, não significa que eu vou fazer. Nem tudo que eu penso se materializa, mas tudo que eu penso tem a potencialidade de se materializar, se eu tiver o canal aberto, entende? Se eu não tiver tantas crenças limitantes que me impedem a realização daquilo. Só que isso serve tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas, porque volto a dizer para vocês, o universo ele não necessariamente diferencia o que é positivo do que é negativo. Por quê? Porque nós temos também aqui a lei das polaridades. A gente vai falar sobre a lei das polaridades, que é assim, vou só dar um spoiler, né? Mas para cada bondade existe uma maldade equivalente e igual.
Para cada dor e sofrimento existe uma alegria e felicidade na mesma proporção, equivalente e igual. Para toda alegria existe uma tristeza, para toda dor existe uma alegria, para todo amor existe um ódio, entende? O ideal, no mundo ideal é o quê? Nós andarmos sempre pelo caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E, gente, a Cristal tá aqui correndo, pulando, e ela já bateu na câmera umas 2 vezes, que deu uma chacoalhada aí, tá? Mas é a Cristal correndo aqui. Enfim, mas isso é a lei de polaridade que a gente vai conversar depois em outro vídeo. Primeiro eu quero falar justamente sobre essa lei do mentalismo. E a lei do mentalismo, ela vai falar que para qualquer coisa existir na sua vida, primeiro ela precisou existir na sua mente. Seja na sua mente consciente ou na sua mente inconsciente. E é aí que tá o pulo do gato. Aí que tá o X do chuchu. Por quê, meus amores? Porque você não, né? Qualquer pessoa vai virar pra mim e vai falar assim: nossa, Tita, mas eu passei por uma dor e por um sofrimento muito grande. E eu não queria ter passado por isso. E eu acredito, você realmente não queria ter passado por isso. Mas em algum nível, mesmo de uma maneira inconsciente, foi você que criou essa situação. É muito mais fácil de entender quando eu trago um exemplo, né, de um objeto, que nem eu falei da cadeira. Primeiro, a pessoa que inventou a cadeira, primeiro ela teve que imaginar a cadeira. Depois de imaginar a cadeira, ela foi atrás das ferramentas para tornar aquela cadeira algo real. Ou seja, para sair do mundo das ideias, para sair só da sua mente e tornar aquilo real. Por exemplo, a primeira pessoa que criou um carro, né, o Henry Ford lá, né? O Henry Ford, ele foi tido como louco. E as pessoas falavam, mas pra quê? Pra quê? Porque na cabeça dele, olha só, é um negócio absurdo. Pra época era um negócio absurdo. Ah, eu queria criar uma carroça que não precisasse de cavalos nem de animais para ser puxado, né? Para andar. Eu quero uma carroça, porque a concepção deles naquela época era o quê? Era uma carroça, não tinha concepção, ah, é um carro. Não, é uma carroça. Mas como que eu poderia ter uma carroça que ande, mas que não precise de nenhum animal para puxar? Vocês têm noção do quanto isso devia parecer louco naquela época? O quanto isso poderia parecer incoerente, completamente incoerente? Nossa, mas esse homem é doido. Como que ele vai criar uma carroça que anda sozinha? Como assim uma carroça que anda sozinha? Ou seja, aquilo surgiu primeiro na cabeça dele. E aparentemente era algo impossível. Era totalmente impossível. Como que alguém vai criar uma carroça que anda sozinha? Entende? Mas aquilo existiu primeiro na cabeça, existiu primeiro na mente. E aí ele foi atrás de formas sobre, eu tenho essa ideia, como que eu poderia colocar em prática? Entende que a questão do parecer impossível não foi algo que parou o Henry Ford? Todo mundo devia falar pra ele que ele tava doido, completamente doido. Sei lá, eu imagino que tenha sido assim também com quem um dia imaginou a televisão, com quem um dia imaginou voar, né? Todas essas pessoas, num primeiro momento, elas devem ter sido chamadas de doidas. Tipo, como assim você quer voar que nem passarinho? Você tá doido? O ser humano não nasceu com asa, o ser humano não nasceu pra voar, né? Você tá doido, sei lá, construir um prédio de 50 andares, de 100 andares, de 200 andares, imagina, isso vai cair, você é louco. Mas na cabeça de alguém fez sentido. E quando aquilo faz sentido pra gente de uma maneira genuína, o universo começa a se movimentar para trazer os recursos necessários para aquilo ser criado. Aí entra também naquilo que eu sempre falei para vocês, pelo menos lá no canal do Instagram, né? E agora aqui que eu tô voltando com os vídeos no YouTube, que é tanto o lance de que você atrai aquilo que você vibra, então presta atenção no que você pensa, presta atenção aonde está o foco da sua mente, porque aonde você coloca o foco é onde vai ter maior intensidade, tá? Não se preocupa muito com o como isso vai acontecer. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem algo que você quer, algo que você busca,
O universo vai trazer as ferramentas necessárias para você conseguir realizar esse sonho. O que você precisa se preocupar é: eu quero sonhar. E eu não vou ficar focando nas dificuldades, eu vou focar nas possíveis soluções. Você acha que, sei lá, o Henry Ford, né, que começou a pensar, idealizar uma carroça que andava sozinha, ele ficou pensando, ai, poxa vida, não, mas isso é difícil, né? Realmente é difícil mesmo, não tem jeito, não tem como, eu acho que eu tô ficando doido. Ou você acha que ele começou a pensar, tá, mas vamos ver, né? Quais são as ferramentas que a gente poderia utilizar? Entende? Ele tentou pensar em soluções. E o universo foi trazendo as respostas dessas soluções. Os questionamentos dele não foram questionamentos no sentido de, poxa, isso é difícil, realmente, acho que é coisa da minha cabeça, não tem como conseguir. Não, os questionamentos dele foram polarizados para o positivo e não polarizados para o negativo. Entendem o que eu quero dizer? Eu espero que eu esteja me fazendo clara, né, no que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas você precisa focar sobre como você vai solucionar a questão que você tá passando ou a questão que você tá vivendo, independente de... Ó, Rosinha! Desculpa, meus amores. Independente de como isso vai acontecer, porque aí o universo vai trazer essas respostas para você. Mas você precisa idealizar aquilo que você quer. E quando você fica muito focado nas questões negativas, por exemplo, ai, eu não gosto desse emprego, então, ai, eu tenho muito medo de, sei lá, de ser assaltado. Vocês já prestaram atenção que normalmente as pessoas que têm medo de ser assaltadas são as que acabam sendo assaltadas? As que têm mais medo de bater o carro, muitas vezes, são as que batem o carro. Porque você atrai aquilo que você vibra. Você cria isso na sua tela mental. Primeiro você cria isso na sua tela mental e depois isso passa para o concreto, isso passa para o real, isso passa para o físico. Volto a dizer, quando eu dou o exemplo da cadeira, eu acho que é mais fácil de vocês conseguirem visualizar, né? Alguém imaginou uma cadeira e depois de imaginar a cadeira, ela foi atrás dos recursos necessários para trazer essa cadeira para o concreto. Só que isso funciona para absolutamente tudo, tudo. Você cria uma situação na sua cabeça, e aí, muitas vezes, o universo vai começar a movimentar as coisas para que aquela situação que você criou na sua mente acabe se tornando realidade. Tem outros componentes que influenciam nisso, tá? Normalmente é assim, eu penso, eu sinto e aí eu materializo. O sentir faz diferença. Por isso que assim, eu tenho muito medo, por exemplo, de ser assaltado. A probabilidade de você ser assaltado é muito grande. Por quê? Porque você não tá só pensando, você tá pensando, mas você também tá sentindo. Então, o pensamento tá criando toda a situação na sua cabeça. E o seu sentimento tá colocando combustível naquilo. E dependendo da intensidade do seu medo, aquilo vai se materializar mais rápido ou mais devagar. Pode ser que leve, sei lá, meses. Ou se o seu medo for muito intenso, isso pode levar dias. O que vai determinar, a Esther Hicks, ela fala que isso é colapsar a onda. Se torna realidade quando você consegue colapsar a onda. Tita, como assim? A Esther Hicks, ela fala, os Abraham, né? Eles falam sobre um lugar que eles chamam de vórtex, tá? Muitas pessoas que estudam lei da atração e tal também utilizam esse nome. Tem outros estudiosos ou outras pessoas que chamam, tem outro nome. Mas eu uso muito o nome vórtex, porque pra mim foi o que mais internalizou, assim, né? Foi o que mais ficou gravado. O que é o vórtex? É mais ou menos assim. Nós estamos aqui, certo? No planeta Terra, nós todos encarnados. Mas existe uma centelha divina, que é como se fôssemos nós, mais evoluídos, que vive no vórtex. O que é vórtex? Só para ilustração, tá, gente? Não é isso, mas só para ter um fácil entendimento. É como se fosse o meu eu superior morando lá no céu, tá? Então, imagina que tem um céu
Imagina o céu bem daquela forma bem estereotipada no sentido de, olha, lá no céu é onde você realiza todos os seus desejos. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá você consegue ser quem você é, lá você consegue, sei lá, ter a casa dos seus sonhos, lá, sabe aquele lugar onde tudo que você sempre sonhou tá lá? É isso. Só que o teu eu superior mora lá. O que é o teu eu superior? O teu eu superior é como se fosse você mais evoluído. É exatamente isso. É você mais evoluído. Ai, gente, essa aula tá ficando complicada. Nem sei se eu posso chamar de aula, né? Eu comecei falando de um assunto, mas aí eu vou me empolgando, enfim. Porque assim, a nossa alma, o nosso espírito, também é só para vocês entenderem, tá? Eu vou dar esse exemplo, mas é só para vocês entenderem. Mas é como se o nosso espírito ele fosse fragmentado, tá? Como assim fragmentado? Imagina que, por exemplo, eu sou a Tita, certo? Eu sou a Tita completamente iluminada. Essa daqui é a Tita, ó, douradinha. É a Tita completamente iluminada, que já chegou na iluminação dela, que tá junto da fonte criadora. Só que aí, o que acontece? Essa Tita aqui que tá completamente iluminada, ela quer viver algumas outras experiências, ter mais experiências. Então, assim, é como se um fragmento dessa Tita aqui saísse e viesse encarnar no planeta Terra. Mas tem outro fragmento dessa Tita aqui também que, de repente, vai encarnar em outra dimensão, ou que vai encarnar em outro tempo. Essa outra Tita aqui, ela quer encarnar, sei lá, em uma outra realidade, entende? Todas fazem parte dessa Tita aqui. Isso ainda não é o todo, tá? A gente pode imaginar ainda o todo ainda maior, que é da onde a Tita faz parte. Então, a Tita faz parte do todo. Mas tem, o todo, ele se fragmenta na Tita, e essa Tita superior se fragmenta em várias pequenas titinhas, e cada uma dessas titinhas está tendo uma realidade diferente, em universos diferentes, em tempos diferentes. E aí eu vou levantar um ponto aqui. Meus amores, a gente fala muito a respeito de vida passada e tal, né? Mas essa questão de tempo, ela só existe aqui, né? No planeta Terra, aqui pra gente, na terceira dimensão. É como se, imagina assim, todas as suas vidas, e se você tá aqui nesse canal, eu imagino que você acredite em vidas passadas e tudo isso, né? Mas é como se todas as suas vidas, na verdade, estivessem acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a Tita de 2024, ela está vivendo com a Tita de 1819, lá não sei aonde, que também tá convivendo com a Tita de 1700 e não sei quando, entende? É como se todas essas realidades estivessem, na verdade, acontecendo ao mesmo tempo, mas em realidades diferentes. Ai, acho que agora eu dei uma bugada na cabeça de vocês, né? Enfim, com todas essas realidades acontecendo, mas em tempos diferentes, porque essa ideia de tempo só existe aqui no planeta Terra, né? Como todas essas realidades estão acontecendo, existe um eu superior que consegue ver todas ao mesmo tempo, porque todas essas realidades, na verdade, fazem parte dessa Tita superior, entende? E essa Tita superior aqui, ela vive no céu, onde todos os seus pedidos e todos os seus desejos são realizados, entende? Então, é como assim, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu sonho, seja de uma maneira consciente ou seja de uma maneira inconsciente, tá? Porque também tem aqueles pensamentos que só passaram pela nossa cabeça e tal. Tudo isso vai para um lugar que se chama vórtex. O vórtex é onde a Tita superior vive. Lá tem a realização de todos os nossos desejos. E essa Tita superior, que é um ser muito mais evoluído, é um ser que consegue ver todas essas realidades acontecendo, ela consegue escutar o que a gente está falando, o que a gente está pedindo. Ainda não é o Criador, tá? Eu ainda não estou falando do Criador, eu ainda não estou falando de Deus. Mas é como se existe um eu seu
que é muito mais evoluído, que tá, ó, anos-luz na sua frente e que tá vendo tudo que você tá fazendo. É como se você do futuro conseguisse olhar você do passado. Pensa aí, se você hoje, com o que você conhece hoje, com a realidade que você tem hoje, você pudesse dar um conselho para você quando você tinha 14, 15 anos, que conselho você daria? É mais ou menos isso. Esse eu superior seu, ele consegue te ver. Ele consegue ver as coisas que você tá fazendo. Ele sabe qual é o caminho que você vai trilhar, entende? E nós temos como acessar esse eu interior. Nós temos como acessar essa centelha divina que habita dentro da gente. E tá dentro, não é necessariamente algo que tá fora. Você tem a conexão com essa centelha divina, mas o que que acontece? Nós aqui, como nós estamos no planeta Terra, como nós estamos encarnados, o que que acontece? A gente recebe só uma fagulha da centelha divina. Imagina que a centelha divina é um negócio assim maravilhoso, majestoso. É você extremamente evoluído. Só que você é tão evoluído, que você não tem como habitar, essa energia toda não tem como habitar esse corpo carnal que a gente tem. Por isso que ela se divide em vários pequenos pedaços, porque esse pequeno pedaço aqui consegue habitar esse corpo. Ou seja, você tem uma pequena fagulha da centelha divina que te conecta diretamente com esse ser superior que é você. Esse ser superior é você, tá? Então, essa pequena fagulha consegue te conectar diretamente. Só que o que que acontece? No dia a dia, porque se a gente consegue abrir esse fluxo, imagina que aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o cordãozinho que vai se conectar comigo. Imagina que aqui é a tita superior e tem um cordãozinho que me conecta aqui com a tita superior. Então, a tita aqui do planeta Terra consegue se conectar. Mas, por conta das nossas vivências, por conta das nossas crenças limitantes e tudo mais, às vezes esse canal aqui, ele vai ficando obstruído, entende? É como se a gente fosse colocando pequenos nozinhos nesse cordão, entende? E aí chega um dado momento que a energia da tita superior não consegue chegar com tanta facilidade para a tita que está encarnada aqui na Terra. Entende? E isso são as crenças limitantes, são as vibrações negativas, são os pensamentos negativos que a gente vai tendo. Tudo isso é como se fosse entupindo o fluxo, entupindo esse cano que liga a gente à nossa centelha divina. Entende? Quanto mais crenças limitantes você tem, menor é a quantidade de energia que a sua centelha consegue mandar para você. Quanto mais você limpa esse canal, quanto mais você limpa esse cano, mais você consegue receber energia da fonte. E quanto mais energia da fonte você recebe, mais você consegue realizar as coisas, porque você fica conectado com essa energia positiva e você consegue colapsar a onda, que é trazer as coisas que você criou, que estão lá no vórtex, para materializarem aqui na Terra. Ui, complexo esse assunto, hein? Eu diria que é complexo. E aí que tá. Eu gostaria muito de passar com esse vídeo que a lei da atração não é só o que as pessoas dizem no sentido de, então tá bom, Tita, então eu vou fazer meditação todos os dias e aí eu vou conseguir me conectar. Pô, que bom que você vai fazer conexão, né? Vai fazer meditação todos os dias para tentar essa conexão. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas isso não é o suficiente. Principalmente se você tem crenças limitantes que são muito enraizadas. Você precisa de fato mudar o seu estilo de vida para se conectar de uma maneira mais fácil com aquilo que é positivo. Você precisa mudar a sua forma de pensar. E aí a gente vai para a primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo. O todo, o universo, Deus é mental. É mental. Porque aquilo que você cria na sua mente vai pro vórtex. As coisas positivas, tá?
As coisas positivas que você cria na sua mente vai pro vórtex. E lá, aquilo tá realizado. Lá, aquilo existe. Você precisa colapsar a onda para conseguir trazer do vórtex para a Terra, em forma de materialidade. Entende? Às vezes até na teoria é mais fácil de entender. Na prática é um pouquinho difícil de fazer. Eu não gosto de falar que é difícil de fazer, porque aí entra naquilo que eu disse, né? Tipo, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Mas assim, eu vou falar por mim, tá? Minha experiência. Eu posso dizer que eu já tive, assim, muitas realizações. O próprio apartamento onde eu tô morando hoje, o apartamento onde eu comprei, que ainda está na planta, meus amores. Mas eu acredito que até 2025 eu já consigo me mudar, que vai estar pronto. Enfim, mas assim, várias realizações, desde coisas pequenas até coisas maiores, como a questão de eu ter conseguido comprar meu apartamento. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui com o Nicolas. O Nicolas é meu filho, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos que vai fazer 9 anos agora. Enfim, a gente foi num rodízio japonês que tem aqui perto de casa. Tava chovendo, na verdade tava só garoando, inicialmente tava só garoando. Não é muito longe, daria pra ir andando, só que como tava garoando, eu falei, Nicolas, vamos de aplicativo. Aí a gente foi. Assim que a gente chegou na porta, primeiro que começou a cair mó pé d'água. Assim que a gente chegou na porta do restaurante, o restaurante tava em reforma e a gente não sabia. Então, assim, né, tinha pedreiro ali dentro e tal, e tava em reforma. E um pé d'água. Aí eu peguei, agarrei o Nicolas assim, a gente ficou com o chuveiro e o cara do Uber foi embora, né? Ele catou o carro e foi embora. Então não dava pra gente voltar. Aí eu falei, ai, senhor. Eu falei, mas tudo bem, vai, paciência. Eu não necessariamente deixei que aquilo me abalasse. E aí eu agarrei o Nicolas aqui e eu falei assim, bom, vamos chamar outro Uber. Nisso tinha encostado um outro carro de um cara lá, que ele também tava indo no restaurante, só que ele também não sabia que tava fechado. E aí a gente lá debaixo do guarda-chuva e tal, aí daqui a pouco ele buzinou e tinha uma moça atrás com um bebê. Aí ela abriu a janela, ela fez assim, olha, você quer uma carona? Pra onde vocês vão? Eu falei, a gente vai pro shopping, né? Porque a gente ia vir aqui no restaurante, mas a gente não sabia que tava em reforma, então a gente vai pro shopping. Ela fez assim, vocês querem uma carona? Eu sei que, né, ele é meu marido, porque até então eu tinha visto só o rapaz. Ela fez assim, eu sei que de repente se você visse só ele, você ia ficar com medo, você não ia entrar, né? Mas tava ela com o bebezinho atrás e tal, eu falei assim, Nicolas, vamos, vai. E aí eles deram uma carona pra gente. Entende que foi uma coisa pequena, foi uma coisa sutil, mas muitas vezes o universo ele se manifesta assim, nos detalhes, nas pequenas coisas. E é isso que a gente precisa prestar atenção, porque as coisas se manifestam o tempo todo, constantemente. Isso não significa que você não vai ter situações que vão ser desagradáveis. Por exemplo, foi desagradável, né? Eu cheguei ali, eu tava pretendendo ir no restaurante, comer com meu filho e tal, cheguei ali, não tava, eu poderia ter baixado a minha energia ali imediatamente, ter ficado, sabe, completamente frustrada, não vou dizer que não deu uma pequena frustração, mas beleza, foi aquela coisa, ai, não acredito, vai, mas logo depois eu falei assim, Nicolas, então tá bom, vai, aqui tá fechado, não tem mais o que fazer. Adianta eu ficar reclamando, resmungando, falando, eu perdi tempo, eu gastei dinheiro, não sei o que. Eu poderia só ficar ali na frente do restaurante me lamentando, né? Mas não, tipo, beleza, tá fechado. Foi desagradável? Foi. Mas e agora? Como a gente vai resolver? Pra onde a gente vai? A gente vai voltar pra casa? A gente vai pro shopping? Entende? Tira o foco daquela situação. Aquela situação já aconteceu. Como que você vai resolver o problema? E aí o universo muitas vezes traz pra você a solução. Ele te traz situações que você pode resolver. E assim, um casal super simpático. A nenenzinha deles devia ter uns 2, 3 aninhos, mais ou menos. Ela tava dormindo no colo da moça. A gente veio conversando. O cara deu uma carona pra gente. Até hoje eu não sei nem o nome deles, porque eu não lembro, né?
deu uma carona pra gente ir até o shopping, eu e o Nicolas, a gente foi pro shopping, a gente jantou, ele brincou lá que tava tendo umas atividades e tal, e cara, foi muito gostoso, entende? Nessas pequenas coisas, o universo se manifesta, nessas pequenas e nas grandes também. Gente, eu fiquei uns 2 anos tentando comprar o meu apartamento e eu não conseguia. Por quê? Porque eu sou autônoma. E sendo autônoma, gente, é muito burocrático, né? Pelo menos pra mim, assim, tava sendo muito burocrático, porque, ai, precisa de papel disso, precisa de papel daquilo, precisa de comprovante não sei do que. Aí, assim, eu já tinha desistido, de verdade, eu já tinha desistido. E aí, de repente, do nada, minha irmã me mandou uma mensagem e falou assim, ah, Tita, você viu que tem um apartamento assim, assim? Eu falei, ai, Leda, mas eu já tô cansada, ó, já tem 2 anos, eu desisto agora, não vou olhar isso não. Ah, vamos lá dar uma olhada, final de semana, a gente não tá fazendo nada? Eu falei, ah, tá, vamos, vai. Quando o corretor, ele falou assim, ah, deixa eu entregar seus documentos, vamos testar. Eu falei, moço, eu já tentei entregar os documentos umas 2, 3 vezes, eu não sei o que acontece, não aprovam. Ele, ah, mas vamos testar. Eu falei, ah, tá bom, vai. Eu entreguei pra ele, quando eu entreguei, aprovou. Eu desacreditei. É um negócio que eu já tinha desistido. Mas o que que acontece? Tem gente que fala assim, desencana. O desencanar não é desistir, tá? Não é. Nesse caso eu já tinha desistido. Mas o que eu sinto hoje, olhando pra trás, é a hora que eu relaxei, foi a hora que veio. Entendam que em nenhum momento eu desisti de comprar o meu apartamento. Mas o que eu comecei a pensar foi, bom, desse jeito não está dando. Eu vou ter que tentar de uma outra forma. E eu ainda não sei qual vai ser essa forma. Eu já tinha começado a juntar dinheiro e tal, né? Eu falei assim, não sei. De repente a solução seja eu juntar um valor maior para dar de entrada. E aí, de repente, isso fica mais fácil, né? Na minha cabeça era isso, né? Então eu fiz assim, então tá bom, vai. Então vou seguir o plano de tentar juntar mais dinheiro e ver no que dá, né? E não precisou. Ou seja, a hora que eu relaxei, volto a dizer, o relaxar não significa necessariamente desistir do sonho. Eu não tinha desistido do sonho, mas eu relaxei e falei assim: ah, seja o que Deus quiser, o negócio veio. E é isso que o universo faz. Mas eu já tinha criado na minha mente o que eu queria. Entendem, meus amores? Eu não vou dizer que eu consigo fazer isso. Eu posso dizer que eu faço isso com uma certa frequência. Às vezes até eu fico impressionada, tá? Pra ser muito sincera, eu fico impressionada mesmo com algumas coisas que acontecem, sabe? Aquelas coisas que encaixam perfeitamente. Mas assim, eu não vou negar pra vocês que às vezes eu ainda tenho algumas dificuldades com algumas coisas. Eu tenho dificuldade com o lance de soltar, ainda tenho. Estou trabalhando isso em mim. Tem muitas outras coisas que eu ainda quero realizar, tem muitas coisas que eu quero fazer. Eu sinto que eu ainda tenho muitas crenças limitantes que me impedem, mas eu estou trabalhando nisso e eu sinto também que muita coisa eu já consegui limpar. Tita, como que você faz para limpar? O que que você faz? Gente, meditação, Ho'oponopono. Eu adoro fazer Ho'oponopono. Terapia convencional mesmo, de você ir conversar com o psicólogo uma vez por semana. Eu passo em terapia, gente. Eu não abro mão da minha terapia, né? Enfim, aí o universo utiliza várias ferramentas para poder nos auxiliar. Mesa radiônica, eu faço mesa radiônica para mim mesma. Reiki. Tem uma moça que corre barra, né, que faz barra de axis, que de vez em quando eu passo nela também, isso também ajuda. Enfim, o universo tem uma infinidade de ferramentas para poder auxiliar você nessas questões. O fato é, quanto mais você conseguir limpar a sua mente, quanto mais você conseguir se conectar com energias positivas, mais você vai conseguir co-criar coisas positivas. E é fato, quanto mais contato você tiver com coisas que estejam numa vibração mais elevada, melhor, é mais fácil. Afinal de contas, a gente acaba sofrendo influência do meio. A gente sofre influência das coisas que a gente assiste, a gente sofre influência das pessoas com quem a gente convive, a gente sofre influência de todas essas coisas que estão à nossa volta. Então, procure deixar à sua volta coisas que sejam positivas. E aí eu vou fazer uma observação aqui. Gente, quantos minutos tá? 44 minutos. Não, já tá longo esse vídeo, né? Mas enfim.
Eu sou apaixonada por histórias de terror. Eu sou apaixonada por filme de terror. E eu sei que isso cria na minha tela mental coisas que não são lá muito positivas, né? Mas eu também tenho uma teoria. Uma vez eu tava vendo uma das traduções dos Abraham, eu não lembro qual, não lembro quem foi, eu não lembro se foi a Tânia. Tem uma moça que eu sigo que ela chama Tânia. Ai, gente, como que é o nome dela? O canal dela é maravilhoso, é só áudio, então às vezes, tipo, eu coloco o áudio e vou fazer outra coisa, sabe? É aqui no YouTube mesmo, eu vou ver se eu acho enquanto eu vou falando aqui com vocês, tá? Deixa eu abrir meu YouTube aqui. Mas enfim, é doutora Tânia, não lembro o sobrenome dela. Mas o canal dela é Academia do Saber. Deixa eu pôr aqui, só para conferir. Academia do Saber, é isso? É Academia do Saber? Não. Ah, não. Não é Academia do Saber. Mas estava aqui... Aqui, ó. Academia do Desenvolvimento Pessoal. Não é isso. Academia do Desenvolvimento Pessoal. É a doutora Tânia. Qual que é o sobrenome dela, gente? Essa é uma das que eu sigo, tá? Também tem a Maia Andrade. Olha, eu sigo a Maia Andrade, que o nome do canal dela é Temporariamente Humana. Eu sigo essa doutora Tânia, que é da Academia do Saber. Eu sigo... Ah, gente, Beth Russo. Todo mundo conhece Beth Russo, né? Que fala do Ho Oponopono mágico. Minha opinião, eu, Tita, tá? O que eu percebo? Eu gosto muito dos vídeos da Beth Russo, porque ela vai falando sobre as práticas do Ho Oponopono mágico. Então, é uma coisa que você faz. Eu gosto muito dos vídeos da Maia Andrade, porque ela explica, ela dá aulas, então ela fala por que funciona, entende? Então, pra mim, o que eu imagino? Eu, Tita, imagino. Tipo, a Maia Andrade me explica o funcionamento da coisa e a Beth Russo, às vezes, me dá o direcionamento sobre como fazer determinadas coisas, tá? E a Tânia, ela traz muitos para mim, ela me traz muitos esclarecimentos que vêm dos Abraham e que, cara, faz muito sentido. Muito sentido. Nossa, esse era um vídeo para falar só sobre a lei do mentalismo. Ai, gente, é que eu vou falando e esse assunto me apaixona. Assim, é um assunto que eu realmente gosto muito. Eu sou muito apaixonada por tudo isso. E Tita, você falou que isso tudo tem a ver com magia? Tem, meus amores. Magia mental. É a mesma coisa. Primeiro, se você atrai aquilo que você vibra, isso serve tanto para você quanto para o outro. Quando você tá preparando uma magia, quando você tá preparando um feitiço, que você tá ali manipulando as energias, manipulando os objetos, né, que você vai utilizar naquela receita, e com isso você tá manipulando energia, você tem uma intenção em mente, né? Tem um objetivo para o qual você tá preparando aquela magia. Gente, isso é mental. E o todo é mental. O universo é mental. Tudo que existe, tudo que você tá vendo. O celular onde você tá me assistindo, ou o aparelho de televisão onde você tá me assistindo. Isso foi imaginado por alguém em algum momento. E só depois de ter sido imaginado é que isso passou para o plano físico. De alguma forma, a cadeira onde você tá sentada, a comida que você come. Tudo, absolutamente tudo, teve que passar primeiro pela mente de alguém. Tita, a comida que eu como, sim, meus amores, a maçã que você come, porque há quem diga, né? Quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que assim, nós somos o pensamento do Criador. Tudo que existe. O Criador também teve que imaginar essas coisas para poder criá-las. Olha só que interessante, né? Deus teve que primeiro imaginar uma árvore, então isso existiu na cabeça dele, e depois que ele imaginou a árvore, é que a árvore se fez. Entendem? Tudo, absolutamente tudo. Se a gente for pensar no conceito Deus, usando a palavra Deus mesmo, né? Se a gente for pensar mesmo em relação a Deus, ele também teve que imaginar. Ele teve que imaginar
Ah, como vão ser os seres humanos que eu vou criar? Como vai ser esse planeta Terra? Como vai ser esse universo? Como vão ser as estrelas? Como vão ser os animais? Como vai ser o sistema solar? Ele teve que imaginar tudo isso e criar. Entende? Vocês entendem o quanto isso é louco? E por que que o universo ele é mental? O todo é mental. Nós somos o resultado dos pensamentos de um ser muito maior do que nós. Nós somos o resultado dos pensamentos, das ideias, da imaginação do Criador. Gente, vocês têm noção do quão louco é isso? Gente, eu piro demais quando eu começo a pensar sobre essas coisas. Enfim, e quando eu começo a estudar sobre essas coisas também. E aí, assim, tem várias linhas de estudos, tem várias linhas de raciocínio, mas eu acho que deu para vocês captarem a ideia principal, né? A ideia original. E aí, volto a dizer para vocês, o universo, ele vai captar aquilo que você tá criando na sua mente. Se forem coisas positivas, perfeito. Mas se forem coisas negativas, o universo também vai estar captando isso. Porque você tem a capacidade de criar tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Mesmo as coisas negativas que acontecem na sua vida, foi você que criou em algum nível, em algum momento, seja de uma maneira consciente ou não. Pode até ser de uma maneira completamente inconsciente, mas você é responsável também pela desordem na qual a sua vida se encontra. Ai, Tita, mas eu não pedi para ser traído, eu não pedi para ser traída, eu não pedi para ser mandada embora, eu tentei dar de tudo por aquela empresa. Eu sei que não. Eu sei que não de uma maneira consciente, mas como que tá a sua energia? Como que tá a sua vibração? Quantas vezes você foi trabalhar naquele emprego detestando o que você faz? Falando assim, ai, eu não acredito que eu tenho que ir para aquele lugar, eu não quero mais ir para aquele lugar. Ai, seria tão bom se aquele lugar se explodisse. Você tá criando. Você tá criando o ser mandado embora. Ai, mas eu não gosto da Mariazinha, meu Deus do céu, como a Mariazinha é desagradável, não sei o quê. E aí, quando você encontra com a Mariazinha, você fica toda cheia de sorrisos. Às vezes, até por uma questão social, não é nem que você fica lambendo a Mariazinha, não, não é isso. Mas às vezes, tipo, ai, eu tenho uma chefe, eu não suporto a minha chefe, mas eu não posso mandar ela pra PQP, né? Então, eu sou obrigada a pelo menos ser educado. Você tá sendo falso, entende? Você tá criando uma situação. Entendem o que eu quero dizer, meus amores? A vibração que você tá vai contar muito. A energia, a vibração vai contar muito para você criar coisas positivas ou coisas negativas, porque a vibração e a mente, elas estão sempre juntas. Então, o fato de você ficar pensando, ai, eu não suporto aquele lugar para onde eu vou, você tá pensando, mas você tá colocando força com aquilo que você tá sentindo também. E mais cedo ou mais tarde, você vai acabar criando situações dentro do teu ambiente de trabalho que vão gerar mais situações incômodas. Entende? E é você que tá criando, mesmo de uma maneira inconsciente. Então, meus amores, façam um teste. E aí, volto a falar, né? No vídeo passado, eu acho que eu falei sobre um canal do Telegram que eu tô, né? Que eu tenho lá, que é pra gente tentar ficar 30 dias conectado. Meus amores, eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Você ficar 30 dias sem querer mandar ninguém pra PQP... É difícil, né? Mas é possível, é possível. Vamos tentar elevar as nossas vibrações o máximo possível, né? Vamos tentar nos conectar com vibrações positivas e entendam, nos conectar com vibrações positivas não significa que você sempre, sei lá, de repente desencarnou alguém. Pô, você não vai ficar alegre, feliz e saltitante se é uma pessoa que você gosta muito. Podem acontecer coisas assim. A questão é, tenta elevar a sua vibração sempre que possível.
Então, tudo bem você, de repente, sei lá, passar pelo luto, viver o luto, mas isso não significa que você não possa apreciar outras pequenas coisas que acontecem ao longo do seu dia. De repente, você foi tomar um café e, pô, aquilo tava muito gostoso, tava muito saboroso. De repente, você assistiu alguma coisa na televisão que até te fez dar uma risadinha e foi legal. Entende? Prestem atenção nas pequenas coisas, porque por mais difícil que a sua vida possa estar nesse momento, ainda assim tem coisas boas que acontecem ao longo do dia, por menores que sejam e que às vezes a gente não dá o devido valor. Às vezes a gente não presta atenção como deveria. Seja o momento em que você vai tomar banho e que você sente aquela água quentinha, gostosa caindo nas costas e que você sente aquela sensação de relaxamento. Seja um momento que você deita na sua cama e você sente o travesseiro macio e você fala: muito obrigada por eu ter uma cama para deitar, por eu ter cobertas para me cobrir, por eu ter comida para comer, por eu ter um chuveiro quentinho para tomar banho. São essas coisas. Gente, isso faz total diferença. Total diferença, de verdade. Comecem a agradecer pelas coisas do dia a dia, as coisas que às vezes a gente não dá tanta atenção assim. E aí volto a dizer para vocês, por mais difícil que seja uma situação que de repente vocês estejam passando, essas pequenas coisas também estão presentes na sua vida o tempo todo, todos os dias. Presta atenção nessas coisas. Entende? E não existe dor e sofrimento que dure para sempre. Presta atenção nisso também. Não tem dor e sofrimento que dura para sempre. Nós estamos aqui para viver uma experiência. Experiências polarizadas, inclusive. Coisas boas, coisas não tão boas. E aí, usando de novo o exemplo que eu dei, né? A respeito de quando eu fui lá no restaurante, volto a dizer para vocês, eu poderia ter focado só na parte, tipo, poxa vida, não acredito, perdi tempo, gastei dinheiro, não sei o que. Eu poderia ter ficado focada naquilo. Mas e aí? Ia mudar o fato de que o restaurante está fechado? Não ia mudar o fato. Eu só ia ficar reclamando, de repente acabar com a minha noite, acabar com a noite do meu filho. Então, não, tá bom. Fiquei chateada? Fiquei. Entendam que eu passei pela chateação, eu não parei nela. Eu passei, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. A gente passa pelos sentimentos negativos. O problema é que a gente não só passa, a gente estagna nos pensamentos negativos. O ideal é a gente passar por eles e não parar ali e ficar ali. Entende? Enfim. É isso, meus amores. Mas eu acho que deu para entender, pelo menos a ideia principal, né? De que o universo é mental. Tudo para existir no plano físico precisou antes existir no seu mental, tá? Por isso que a lei do mentalismo, ela é a primeira lei hermética, porque tudo, absolutamente tudo, seja positivo, seja negativo, seja sentimento, seja pensamento, sejam acontecimentos, sejam objetos físicos, tudo passa pelo mental, absolutamente tudo. Essa é a lei do mentalismo. Então, presta atenção no que tem passado pela sua mente, porque o que tem passado pela sua mente é o que vai dar mais força para ser materializado aqui na sua vida, na sua existência atual. Beleza? Amores da minha vida. Bom, semana que vem eu volto ainda falando sobre as leis herméticas. E semana que vem, ó, a gente vai falar sobre o princípio da correspondência. Aqui tá assim, ó. Assim é em cima como embaixo. Assim é embaixo como em cima, tá? O Kybalion. Será que dá pra ler? Não sei se dá pra ler. Se a câmera foca, se não foca. Tá bom? E super sugiro esse livro aqui. E sugiro também esses canais que eu comentei com vocês, tá? Então, o desenvolvimento de saber é isso? Olha aí, eu a louca. Academia do Desenvolvimento Pessoal, então eu falei errado, desculpem. Academia do Desenvolvimento Pessoal, da doutora Tânia. Os vídeos da Maia Andrade e os vídeos, que é do Temporariamente Humana,
e da Beth Russo, tá bom? Deem uma fuçada, deem uma curiada e tenho certeza que vocês vão gostar também. Amores, um beijo, uma semana mais do que abençoada pra mim, pra você, pra todos nós. E até amanhã, né? Porque amanhã tem vídeo também. Tchau, fui!